E se eu te dissesse que alguns dos seus fracassos não são desvios do plano de Deus para você, mas que são o próprio plano, o plano do fracasso? Queria também te lembrar, levar lá no jardim do Éden, Deus dá um mandamento para Adão e Eva para que eles não comessem do fruto. Mas Deus sabia perfeitamente que eles comeriam. Aos olhos de pessoas normais como eu e você, fica parecendo que é um fracasso ali, né, do primeiro teste. A queda não foi um acidente, não foi um fracasso. Foi algo programado que abriu as portas para o progresso eterno, para a mortalidade e para a necessidade de um Salvador. A falha de Adão e Eva não foi o fim do plano, foi o começo. E se você me permitir, eu vou dirigir minha palavra a você agora. A sua falha já era conhecida. A sua falha não foi o fim, mas foi o princípio de algo novo. Ah, meu nome é Reginaldo, sou do Instituto Belo Horizonte. Esse curso é Doutrina e Convênios, a sessão que nós estudaremos, as sessões que estudaremos hoje de 102 a 105. Se você não faz instituto na sua cidade, faça conosco, é só lançar a sua presença no link que fica aqui na descrição desse vídeo. Tem uma coisa diferente nesse podcast agora, que eu não vou falando para você os versículos das escrituras, para que você leia todo o bloco, para que você entenda do que a gente está falando. E tem uma coisa, na thumbnail, nessa coisinha que aparece aí no início, ele está diferente dos demais. A capa desse vídeo está totalmente diferente. Totalmente não, está um pouco diferente, que você vai entender se você ouvir aqui até o final. Eu vou novamente dar um pulo com vocês em 1834, e lá no Missouri, os santos foram brutalmente expulsos das suas casas, das suas terras, perderam tudo. Em resposta a isso, Joseph Smith recebe um mandamento divino, que era reunir um grupo de homens para marchar 1.400 quilômetros, mais do que isso, para ajudar na reconquista de Sião, a redenção daquela terra. E com isso, então, o pessoal animou, né, o pessoal adora um problema, uma treta. Então muitos homens deixaram suas famílias e começaram a caminhar. O negócio era um projeto que ia terminar da forma mais estranha. Sabe como é que terminou? Não teve batalha, não teve reconquista, enfrentaram cólera onde muitos morreram. Por fim, Joseph Smith chega para eles e fala: "Vocês estão dispensados, pode ir cada um para sua casa". Vocês podem imaginar a confusão, a decepção, o sentimento de que nós andamos 1.400 quilômetros para nada. Muitos dos que se oporam começaram a falar que Joseph Smith era um líder fraco, que não tinha coragem, que aquilo tudo foi um fracasso. Mas será que não? Será que a gente pode, na verdade, aprender um grande princípio divino nisso tudo? Tudo começa não, em Doutrina e Convênios, na seção 105. O Senhor fala uma coisa, mas ele usa o verbo no futuro. O Senhor fala: "Eu aceitarei a sua oferta". Eu falo: "Eu ainda aceitarei". Eles já haviam caminhado 1.400 quilômetros, já haviam chegado lá, já havia tudo, mas o Senhor fala: "Eu ainda aceitarei". Era uma oferta da alma, era uma oferta gigante, era outra coisa. A oferta não era a briga, não era a reconquista da terra. A oferta era eles mesmos, em pessoa. A oferta era a obediência, a disposição para marchar para o desconhecido. O Senhor, o tempo todo, ele não queria uma vitória militar. Ele precisava criar uma liderança para a igreja para os próximos anos.
Um campo de batalha em si só, uma guerra, derramar sangue, tiro, não faria isso. O que precisaria? Precisaria de um lugar de humildade, provação, obediência. Aqui então está o segredo. Aquele fracasso, em todas as aspas que vocês puderem imaginar, na verdade foi um laboratório intencional. Quase todos os membros do quórum dos 12 e também dos 70 eram veteranos daquele acampamento fracassado. Eles não aprenderam a lutar. Eles aprenderam a confiar em um Deus quando nada, nada, absolutamente nada fazia sentido. Para muitos, a morte de Cristo lá na cruz foi um fracasso absoluto. Ele era um líder de um movimento popular, ele foi traído, humilhado, executado, os seguidores o abandonaram. Olha, a esperança acabou quando ele foi enterrado, tudo acabou. Mas aquele fracasso programado foi o mais importante do universo, e fracasso novamente com todas as aspas, que foi naquele momento de aparente fracasso, de total derrota, que o poder para salvar a todos nós foi desencadeado. Cristo teve que perder a vida da forma mais brutal para que nós pudéssemos encontrar a nossa vida. Então, novamente eu queria te dizer, quando nós estivermos no chão, quando nós estivermos olhando para os destroços do nosso fracasso, nós precisamos começar a pensar: talvez isso não esteja fora do caminho. Talvez seja exatamente este o desejo de Deus. Talvez Ele está nos convidando para seguir os passos do Filho dele, que aos olhos do mundo foi um fracasso. Queria te levar no seu passado, talvez, algumas coisas que te incomodam. Sabe aquela missão que talvez você tenha feito e que batizou muito pouco e você sofre por causa disso? Quem sabe você não foi para salvar os outros, mas foi para te salvar e te forjar. Sabe aquele não gigantesco que você recebeu numa vaga de emprego, que você sonhou, se preparou, fez tudo certo? Quem sabe não era Deus te protegendo de um caminho que iria te limitar demais? Sabe a luta que você tem com ansiedade, ou talvez com uma crise de fé, e você tem isso como um sinal de fraqueza, mas talvez seja um convite pessoal para aprender a depender de Cristo de uma forma que você nunca pôde imaginar. Queria dizer para você novamente, eu me volto a você. Você não está quebrado. Você está sendo construído. Vou repetir, porque a nossa visão, ela se perde. Você não está quebrado. Você está num processo de construção. E qual que é o mecanismo para entrar nesse laboratório de experimentação? O próprio Cristo já nos ensinou. E ele repete lá na seção 103 de Doutrina e Convênios, tá? Ele havia ensinado no seu evangelho, lá em Marcos, mas aqui na seção 103 ele ensina: somente o que perde a vida é o que a encontra. Ai, 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 ai. Somente quando nós perdemos a vida é que nós encontramos. Agora eu queria te dizer que não é no sentido da gente morrer não, tá? É sobre é mais baseado e estruturado no martírio diário do nosso ego. É nós entendermos que eu preciso perder a vida que eu planejei. Ela está toda planejada, distribuída em aplicativos, em agendas, eu faço tudo direitinho. Mas é quando você perde o controle disso tudo. Está sendo chamado para algo que é ilógico, que você nunca imaginou. Perder a vida é estar totalmente diferente do mundo.
onde diz que você precisa ser o melhor, que nós precisamos ser os mais rápidos, nós precisamos ser os mais bem-sucedidos, nós precisamos ficar milionário, e a gente então é feito um convite para nós de deixar e largar a nossa vida baseado no céu que diz: na verdade, você precisa ser o mais humilde, você precisa ser o mais disposto a servir, você precisa ser o mais quebrantado de coração. Muitas vezes esse laboratório experimental e esse perder a vida é o martírio do nosso roteiro perfeito. É queimar. Imagina o roteiro da sua vida agora todo escrito, imagina, todo em papel, e você colocar um fogo nisso. Ah, isso é doloroso. Isso é perder a vida que eu queria, o sonho, os planos, os projetos. Imaginar que estava tudo sob controle e agora não está mais. E que louvado seja o nosso Deus por não estar. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Tolstói. Ele tem um conto, ele é um russo, se eu não me engano, ele é um russo. Ele tem um conto chamado de Quanta Terra um Homem Precisa. Te aconselho depois a ler, é uma leitura diferente. Mas nesse conto, mais ou menos, conta a história de um camponês, que o cara era doido mesmo, obcecado por terra. Ele tem a chance, então, de ficar com toda a terra. Porém, como era? Ele deveria caminhar e iria marcando. Só que ele precisaria voltar antes do pôr do sol. Quando ele voltasse, então, estava ali, tudo que ele demarcou, até onde ele conseguiu demarcar, seria dele. Quando ele anda 100 metros, ele fala: posso mais, o sol está longe ainda de se pôr. Quando ele anda 200, 300, 400, lá não fala não, tá? Mas é muito tempo depois, sempre ele queria mais, sempre queria mais. Só que aí ele volta. Quando ele percebe que o sol estava quase, ele volta correndo, 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 correndo. E no último segundo, com o coração quase explodindo, a língua para fora, ele chega no ponto de partida certinho. Toda a terra era dele. Contudo, ele cai morto. Estamos perdendo a nossa vida para construir o reino de Deus? Ou nós estamos somente correndo para construir o nosso próprio império de poeira? Nós queremos ganhar a vida, tudo na vida, mas muitos de nós estamos perdendo a nossa alma no orgulho. Estamos. E o Senhor só está querendo nos ensinar. E eu não estou dizendo que é para ninguém ser pobre, que não estou falando isso de forma alguma. Eu só estou querendo dizer que nós precisamos perder algumas coisas na vida. E principalmente o nosso ego, a nossa ganância, para poder então ganhar. Queria contar um negócio para vocês. Pensa aqui comigo. Você já entrou numa fila de supermercado onde de repente do outro lado que anda, você já entrou numa fila de supermercado gigantesca e de repente um outro caixa abre e vai um monte de gente para lá? Ou você já procurou por uma vaga de estacionamento e quando você vê um outro esperto vai e entra? Ah, quem nunca? Me deixe, me permita eu me dirigir a todos nós. O mundo não foi feito a partir do nosso umbigo. Sabe por que que a gente se incomoda com essas coisas? Nós nos incomodamos porque nos achamos melhor do que os outros, que o nosso tempo é mais necessário do que o dos outros. Nós achamos que somos mais merecedores do que os outros. Eu te faço um convite. O que eu aprendi a fazer tem um bom tempo. É nesse momento que isso acontecer, é a gente orar e falar: Senhor, obrigado por me ensinar que tem coisas na vida que eu tenho que esperar mais um pouco. Te desafio mesmo.
a você quando lidar com isso, e eu quero que você se lembre de mim. E se você puder me mandar uma mensagem, manda, tá? É você parar naquela fila ou dentro do carro não conseguindo e falar: "Senhor, obrigado por me ensinar que eu não sou melhor do que ninguém". E baseado nesse "não sou melhor do que ninguém", não esqueça de lançar sua frequência. Se você puder, seria muito bom que pudesse compartilhar esse vídeo com alguém, esse podcast com alguém. Não é vídeo, é podcast. De 18 a 35 anos, se você não faz o instituto, eu te convido. De 18 a 35 anos, eu te convido a chamar alguém. Acima de 18 a 35 anos, eu te convido a chamar alguém. Mas eu tenho algumas coisas para conversar com vocês. O nosso desafio nessa semana talvez seja simples, mas muito profundo. Sabe o seu fracasso? Sabe? O último de todos, ou aquele que mais te faz te sentir para baixo. Não olha com ele com vergonha, não olhe para ele com vergonha. Que você senta hoje e pergunta para o seu fracasso. Pergunte para o Senhor a respeito do seu fracasso. Senhor, qual o propósito esse fracasso foi projetado? Por que que o Senhor, sabendo que eu fracassaria, o Senhor elaborou esse projeto? Deixe com que essa pergunta, essa oração a Deus mude a sua perspectiva. A gente precisa deixar com que essas perguntas ou essa pergunta transforme aquele porão estranho, escuro da dor num laboratório de que eu preciso deixar a minha vida. O nosso cansaço. Deixa eu te fazer algumas perguntas, me deu vontade de fazer pergunta. Deixa eu te fazer. O nosso cansaço no fim do dia é de quem construiu algo para Deus ou de quem correu em círculos para si mesmo? O nosso cansaço no fim do dia é porque eu construí um projeto, que a estrutura é Deus, ou simplesmente o meu projeto é algo baseado nas minhas eternas vontades e luxos? Segunda pergunta: a nossa entrega diária, ela é vertical, ou seja, olhando para o céu, ou ela é horizontal, mirando somente na próxima conquista, que no fim se acaba? E eu quero fazer mais 2 perguntas para acabar. Mas tem uma pergunta, 2 perguntas danadas. 2. Você está preparado para ouvir as 2 perguntas? Você está lutando tanto na vida, você está perdendo, se cansando na vida, você está abandonando, algumas vezes até a própria vida. Para quem e para quê? Para quem e para quê? Muda completamente o perder a vida. Porque eu conheço muita gente que trabalha muito, que se esforça muito, que o dia é longo, é uma jornada gigantesca. Só que aí eu queria fazer essas 2 perguntas para finalizar. Para quem e para quê você está perdendo vida? Porque aprendemos que pode ser para um lado ou para o outro. Vou contar para vocês uma experiência poderosa, significativa. Eu tenho um filho de 25 anos, mas eu acho que ele estava com 24 à época. E ele teve uma dor muito ruim, muito pesada. A dor dele foi muito brava. Eu até assustei. Nós corremos para o hospital. E quando chegamos no hospital, ele continuava agonizando, agonizando. Olha, foi uma coisa horrorosa. E parecia que alguns minutos para esperar o médico estava passando horas e ele chorando.
e ficava de pé e sentava de novo, e eu como pai angustiado, mas muito angustiado, e até que então o médico atendeu prontamente e rapidamente mandou ele tomar alguns remédios, remédios fortes por causa da dor que ele estava sentindo. E o meu filho, ele é parecido com o pai. Eu morro de medo de agulha. Eu tenho completo pavor de agulha. Eu saio correndo de agulha. O meu filho, quando viu chegando aquela agulha, ele olhou para mim, um rapaz de 24 anos de idade, maduro, sem vergonha da enfermeira. Ele olhou para mim e falou assim: "Pai, você pode segurar minha mão? Porque eu tô com medo". E naquele dia, eu dei a mão pro meu filho. E se você voltar na capa do vídeo, tá a foto que eu tirei. Porque naquele dia, eu lembrei que eu havia perdido a minha vida pelos meus filhos. Eu havia deixado de comer algumas coisas, eu havia deixado de comprar algumas coisas para eu vestir. Eu havia deixado muitas coisas na vida para trás, para os meus filhos. Eu deixei todas as minhas vontades para constituir uma família para Deus. E naquele dia, com as mãos dadas para o meu filho, com o meu filho, eu tive o sentimento: você não fracassou como pai. Eu não fracassei. Eu dei a minha vida, os meus interesses, a minha força, a minha energia para poder fazer o melhor e construir e constituir filhos bons para a comunidade, de caráter, honestos. E naquele dia, eu tive esse sentimento. Nós estamos perdendo a nossa vida. Nós estamos entregando a nossa vida de uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra. Muitos de nós trabalhamos horas e horas, estudamos horas e horas e fazemos muitas coisas. E a pergunta que eu fiz a princípio, eu repito: para quem? E para quê? Para quem e para quê? Mesmo que você se sinta um fracasso em muitas das coisas, se você olhou para o céu para tentar fazer o melhor, o seu fracasso se voltará para o seu próprio bem. O seu fracasso será o início de todas as coisas. Aquilo que aparenta fracasso, um dia dentro de um hospital, com a mão dada com o filho, ou em qualquer lugar que você estiver, você saberá: eu não fracassei. Eu fui transformado no laboratório da vida. Esse é o nosso Deus. É o Deus que convida exércitos para atravessar 1.400 quilômetros para não fazer nada. E Ele te convida para fazer algumas coisas e dará tudo errado. Isso só vai ser o começo da sua vida. Isso só vai ser o princípio de algo novo. Nós precisamos seguir em frente, entregando o nosso ego, o nosso self, as nossas vontades a Deus. E a gente então queima o nosso dia, a nossa vida e os nossos esforços para as coisas que estão no alto e que não estão embaixo. Muito obrigado a vocês. Eu deixo essas coisas, essa aula, esse podcast, esse desabafo, em nome de Jesus Cristo. Amém.